Bom dia, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma experiência que eu estou vivendo com uma família. Tatiana é a mãe, e Igor é o pai, Iago é o filho e Isa é a filha. É uma família. Recentemente, esta família ela veio morar próximo à minha casa. Certo dia, eu saí para passear com a minha mãe e ao voltar, eu vinha escutando uma música, um hino que eu gosto muito. Vem orientar-me, bom mestre. E eu parei em frente ao ateliê de Dona Cruzinha, proprietária da casa onde residia esta família. Conversamos um pouco e quando já estava me preparando para sair, ela rapidamente chegou até a mim e, e me perguntou se eu era cristã. Primeiro ela começou a conversar, dizendo que a música era muito bonita e, e depois ela disse, você é cristã? Eu disse sim. E ela falou, eu bem vi, você é diferente. E então ela disse para mim, a minha família toda é desviada. E eu fiquei pensando, enquanto ela falava isso, de imediato veio à minha cabeça, veio ao meu coração. E eu disse, Senhor, tu estás colocando esta família para eu cuidar? Mas por que eu disse isto? Porque eu tenho pedido ao Senhor que eu quero participar da sua obra. Eu quero participar da obra do Senhor, fazendo a sua obra. E eu disse, Senhor, tu colocaste essa família para eu cuidar. E quando eu saí dali, eu não conseguia mais esquecê-los. E eu entrei em casa e no momento momento de oração, eu comecei ali a orar por aquela família. E aos poucos eles foram se aproximando de mim. E eu, aos poucos, também fui conhecendo a família. O senhor Igor é cego e, por conta de um acidente automobilístico, ele perdeu a visão. Ele também é diabético. Tatiana, a esposa, ela é uma pessoa muito ansiosa e a hipertense, toma remédio controlado. O Iago é um filho jovem, muito bonito, mas usuário de drogas. E a jovem é Isa, tem transtornos bipolar e também está grávida. E eu disse, meu Deus, quanto sofrimento para uma família. E conversando comigo, se abrindo comigo, ela foi me falando da sua vida, da sua situação financeira e do seu sofrimento. E foi então que eu soube que a única renda que entrava naquela casa era a pensão do seu esposo. A única renda. E era por isso que eles passavam muitas necessidades. Havia dias que eles não tinham o que comer. E um dia ela chegou para mim e disse, irmã, quando você não sobrar comida na sua casa, coisas assim, que vocês não queiram de comida, passa para mim, eu não tenho vergonha de receber. Eu disse, meu Deus, quanta necessidade. Então eu comecei a compartilhar com eles também a alimentação. A janta, às vezes lá na minha casa, eu levava para eles. Eu colocava numa vasilha e levava para eles. E teve algumas vezes, né, que eu levei almoço. E outra vez foi na hora do almoço, eles me falaram que não tinham nada para comer. E eu corri em casa, fiz arroz e tinha carne, eu fiz e levei para eles. Então a necessidade era muito grande. Então muitas vezes eu levei coisas para eles almoçarem, para jantar e cesta básica também.
Sempre que estava preparando a minha alimentação, eu lembrava deles, porque eu sei que fome dói. E eu lembrava deles e eu ficava muito triste. Esta família passou a ser motivos das minhas orações. E eu não conseguia passar um dia de esquecer, eu não passava um dia sem orar por eles. E eu não esquecia, e eu ficava orando. E a janela do meu quarto dava direto lá na casa deles. E eu ficava orando por eles, e quantas vezes eu chorei. Eu chorei por aquela família, colocando diante do altar do Senhor. Mas não somente eu, mas a igreja. Eu levei a igreja a se envolver com eles também, juntamente comigo. Então, levamos muitas cestas básicas, ajudamos a pagar talões de água, de luz que estava atrasada. E eu não perdi a oportunidade de falar sobre a necessidade que eles tinham de voltar para o Senhor. E muitas vezes até eu era muito firme e às vezes eu aconselhava até com a voz mais forte para eles sentirem que eles precisavam voltar para o Senhor. E orava com eles, lia a Bíblia e passei a levá-los para a igreja às quartas-feiras e aos domingos. E numa quarta-feira, o pastor fez o apelo e Tatiana e o esposo e o Iago, eles foram à frente e fizeram a sua decisão. Eu considero como decisão. Eles disseram que queriam voltar para o Senhor. Eles queriam voltar para Jesus. E eu passei a levá-los para a igreja. O jovem começou a apresentar problemas seríssimos por falta da droga. E teve um dia que a situação ficou tão difícil lá na casa deles que até a polícia foi acionada. E eu soube que era por conta da droga. E ela estava procurando um local onde pudesse interná-lo. E conversando com o pastor, ele disse, por que não apresentá-lo ao irmão Maurício, que é o missionário? E ele trabalha com a recuperação de jovens drogados. E nós corremos para o missionário. E de imediato nós conseguimos uma vaga. E ele foi internado ali na casa do oleiro. Ele passou 4 meses ali. Ele não completou o tratamento. Então, nós continuamos orando por eles. Eles não são mais meus vizinhos. Eles mudaram para uma outra casa, um local mais distante. E nós temos dado assistência a eles, levando a palavra e também levando alimentos. Recentemente nós recebemos a notícia de que o seu Igor, por ser diabético, quase teve o seu pé amputado. E ele passou 10 dias hospitalizado e quase amputou o pé. Mas graças a Deus ele voltou. Deus não permitiu que o seu pé fosse amputado. E ele voltou para casa. Depois que ele chegou, nós fomos até a casa deles, levando material para a higienização do pé. Oramos com eles e passamos um bom tempo ali, o pastor conversando com ele. E ele se abrindo para o pastor, contando das dificuldades que ele estava vivendo ali dentro do seu lar. Então, irmãos, a história não termina aí. A história não termina aí. Continua, a luta é grande. Nós não chegamos ao fim, mas acreditamos que Deus tem propósitos para esta família. Deus tem um propósito muito grande e eu creio. Não são mais meus vizinhos, eles mudaram e, como eu já falei, soubemos do problema de saúde do seu Igor. E nós acreditamos que o Senhor está trabalhando na recuperação. A última vez que fomos lá, ele nos falou que o pé estava começando a cicatrizar, a sarar, e nós estamos orando por ele. E não somente pela questão física, mas espiritual, porque aquela família precisa de libertação. Cada vez que nós nos encontramos, a gente sente que eles precisam
urgente de libertação. O Senhor precisa salvar aquela família toda. E esta é uma experiência que eu não terminei de viver. Eu estou vivendo esta experiência ainda, porque eu continuo com esta família no meu coração e eu tenho orado por eles. E peço que os irmãos em suas casas orem por esta família. Esta é a minha experiência do momento. Amém. Que o Senhor nos abençoe neste dia.